Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou o Ricardo Terto e aqui a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje a gente vai falar sobre as suspeitas aí, que pairam sobre a presença do crime organizado nos incêndios que tomaram conta do país na semana passada e especificamente sobre a suspeita de atuação do PCC nos focos de incêndio no estado de São Paulo. Como a gente disse, ainda é uma suspeita, mas a gente vai adentrar um pouco melhor nesse tópico hoje, entender o quanto essa teoria faz sentido e também vamos falar da presença do crime organizado na Amazônia. Tudo isso hoje no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, mas antes de mais nada, deixa eu cumprimentar aqui minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Muita fumaça na cabeça? Fumaça na cabeça. E também Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Mais uma semana que tá difícil de respirar, né? Pois é. Feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a batata do Fim do Mundo segue assando, aproveite que você está aí nos escutando ou nos assistindo e assine esse podcast. Divulgue o Bom Dia Fim do Mundo onde você puder, no grupo de família, no WhatsApp. Agora que o X foi bloqueado, se você estiver no Threads, você divulga o Bom Dia Fim do Mundo no Threads. Se você estiver no Blue Sky, você divulga o Bom Dia Fim do Mundo no Blue Sky. E se o Orkut voltar, você também vai divulgar o Bom Dia Fim do Mundo no Orkut. Seja o nosso profeta do apocalipse e traga novos olhos e ouvidos para estas conversas. Aliás, por falar em ouvidos, se você estiver nos escutando no feed do Pauta Pública, você vai ter que tomar uma atitude na sua vida. Você vai ter que ir lá no Bom Dia Fim do Mundo, o feed próprio, e vai ter que assinar lá o programa, o podcast, porque em alguns episódios a gente vai deixar de publicar o programa no feed do Pauta Pública, né? Então, para você receber novos episódios, vai ter que ser lá no feed próprio do Bom Dia Fim do Mundo, beleza? Fala em tocadores, então bora tocar o programa para o primeiro bloco, depois da vinheta. Bom, gente, mais uma semana e o Brasil continua pegando fogo, o ar continua irrespirável e o fim do mundo segue a todo vapor, ou melhor, a toda fumaça. Inclusive, a gente falou na semana passada sobre os caminhos da fumaça, no Brasil, e também semana passada a gente comentou um pouco sobre as suspeitas aí de que esses incêndios, tenham sido criminosos, organizados. Uma dessas teorias, inclusive, pareceu muito absurda no começo, quando a gente estava falando aqui, mas depois, no meio da semana, foi ganhando um pouco de corpo, que é do envolvimento do PCC, o suposto envolvimento do PCC nos focos de incêndio no estado de São Paulo. Só que é isso, Passou alguns dias, essa teoria parece que foi ganhando alguma plausibilidade, Marina, explica um pouco que história doida é essa. Então, será que faz sentido mesmo essa teoria? Então, a informação é de que o PCC teria colocado fogo nos canaviais em retaliação a denúncias dos usineiros sobre a máfia dos combustíveis, E isso apareceu numa reportagem do UOL, na terça-feira, no final da nossa gravação, quando a gente foi checar se tinha mais algum avanço nas investigações. E o jornalista Thales Faria, que é quem assina a reportagem, disse que é a principal linha de investigação da Polícia Paulista. Mas isso não apareceu mais na imprensa, apareceu só nos sites mais ligados ao setor dos combustíveis. E eu resolvi ir atrás e ver se tinha fundamento, pelo menos, a questão de uma briga, se havia essa briga entre os usineiros e o PCC, e se havia algum fato recente que poderia ter detonado a tal da retaliação. Mas antes de contar o que eu consegui descobrir dessa briga, dessa suspeita, dessa narrativa, eu acho que vale lembrar por que a hipótese dos incêndios de São Paulo terem sido orquestrados faz sentido com base nos dados meteorológicos, Eu acho que isso é importante a gente lembrar, que a Giovana até brincou que, se confirmar a hipótese de que foi o PCC que botou fogo em São Paulo, eles devem ter um ótimo meteorologista, Não é? Isso porque, eu brinquei com isso, porque o momento em que acontecem esses focos todos de uma vez só, no interior de São Paulo, aconteceu no momento em que estava muito quente, muito seco, com muito vento, a vegetação muito inflamável e sujeita ali a queimar,
bem verdade que isso está acontecendo no país inteiro. Tanto Amazônia, Cerrado, Pantanal, está tudo queimando porque estamos num momento de muita seca. Mas só falando especificamente de São Paulo, o que aconteceu foram que em 3 dias, nos dias 22, 23 e 24, o estado teve mais de 2.600 focos de queimadas. Em um só dia foram 1.886, que é justamente o dia 23. Imagina que um dia é mais do que o ano passado inteiro no estado de São Paulo. Nossa. E a maior parte dos focos surgiu mais ou menos ao mesmo tempo. A gente até mencionou isso aqui na semana passada, que no intervalo de 90 minutos surgiu essa cortina de fumaça em cima do estado. Não foi um fogo natural, porque não teve raio. Alguém ou alguéns saíram riscando fósforo ao mesmo tempo. E aí, daí surgiu essa suspeita de que teria sido algo orquestrado, né? O que logo, na verdade, virou uma guerra de narrativas aí com acusação sem provas de todos os lados. É isso aí, né? A direita, como sempre, acusando o MST, né? A esquerda acusa os bolsonaristas. E, enfim, a gente até falou no programa da semana passada que isso não fazia muito sentido, né? Pois é, mas essa hipótese do PCC, ela tem lógica. Ela tem lógica, o que não quer dizer que seja verdadeira, né? Porque a gente sabe que nem tudo que tem lógica é verdadeiro. E também a gente nunca sabe exatamente que interesses estão por trás de cada versão. O que eu também descobri nesse caso é que essa versão de que teria sido o PCC que pôs fogo nas plantações, ela é uma versão que passou a circular através de líderes do setor de combustíveis que são muito próximos do governo de São Paulo. Então, a gente não sabe se eles tiveram alguma informação da polícia que a gente não teve, ou se eles é que estão circulando essa versão. É uma coisa que não dá para dizer exatamente como ela surgiu. Agora, a polícia também ela tem ficado muito refratária a dar informações. Inclusive, tem um jornalista da Pública que tentou conversar com a polícia para ver se tinha algo nesse sentido, mas não conseguiu. E só o que a gente sabe é que teve 11 pessoas presas até essa terça-feira, 13 de setembro, quando nós estamos gravando o programa. Uma delas se disse de fato do PCC, aparece num vídeo, e outra, não falaram que é do PCC, mas que encontraram munições e armas na casa dessa pessoa que também estava colocando fogo, né? Então é por isso que ela faz aí algum sentido. Agora, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele tem sido bem cauteloso. Ele chegou até a dizer que ele não tinha encontrado indícios de que isso tinha sido feito por um grupo específico. O que faz a gente pensar que para o governador não é bom para a imagem dele, né? Ter um PCC tão fora do controle no estado que ele governa e é responsável pela segurança, que saiu por aí botando fogo no coração do agro paulista. Mas eu até fiquei surpresa, porque daí eu vi que em maio, em uma conferência para empresários em Nova York, o governador Tarcísio disse, tem até gravado em vídeo, que havia mais de 1.000 postos de gasolina na mão do PCC e que a facção estaria, inclusive, comprando usinas no interior paulista. Eu não sei, e aí eu fui ver, mas por que será, né, que esse setor interessaria tanto ao PCC? E aí eu não sei se vocês viram uma reportagem que teve no Fantástico no dia 21 de julho, uma reportagem longa sobre a máfia dos combustíveis, que é esse pessoal que sonega impostos e que também adultera combustível e se torna mais competitivo, né, em termos de preço do que o setor, né? O pessoal do Instituto Combustível Legal, que é presidido pelo Emerson Capaz, que é com quem eu conversei e que está liderando essa ofensiva de pedir investigações da polícia e tal, eles dizem que isso é um negócio que dá mais ou menos uma diferença de até R$1 no preço de cada litro de combustível, né? E esse pessoal, ele tem então atuado muito próximo da Secretaria da Segurança de São Paulo e do Ministério Público para que eles investiguem essas ilegalidades no setor. O Capaz me disse que o ICL funciona como, entre aspas, um observatório privado de fraudes e ilegalidades
que tem consultores regionais em todo o país que monitoram o que está acontecendo com o setor na ponta, né? Lá na produção, na distribuição. Daí eles trazem essas informações, cruzam os dados para ver se tem uma característica típica de uma região e depois eles repassam essas informações para as autoridades. E aí teria sido esse monitoramento, não sabemos se foram as autoridades ou o próprio ICL, mas que constatou a compra dessas usinas pelo crime organizado. Importante dizer que, embora o setor do etanol seja onde acontecem mais fraudes, tanto tributárias como essa adulteração com metanol, né? Que as pessoas até já conhecem. O ICL ele reúne basicamente produtores e distribuidores de diesel e gasolina. Então não seriam usineiros exatamente, né, que estariam liderando. Eles dizem, eu até perguntei, eles que estão convidando os usineiros, mas por enquanto o único que participa do ICL é a Raízen, quer dizer, desculpem, a Raízen, que é a maior produtora de etanol do Brasil. E também tem a Shell como um dos braços, né? A Raízen é uma fusão da Shell com a Cosan, que é da família Ometo, uma família super tradicional do agronegócio paulista, né? De usineiros. De usineiros, com muitas histórias e tal. E o Ometo, é curioso, daí você vê, né, como combina o que diz o governador, o que diz o Ometo e o que está dizendo agora o ICL, porque o Ometo, em junho, numa entrevista para o Brasil Journal, ele já tinha dito, vou ler entre aspas aqui, ele fez uma série de críticas ao governo Lula, disse que a arrecadação muito alta no setor, ela acaba atraindo criminosos, né, porque eles ganham dinheiro com a sonegação de impostos, como o setor de cigarros, e falou, abre aspas, o crime organizado já tem mais de 1.000 postos de combustível e compraram mais de 4 usinas. Né? Essa é a frase. O Ometo, aí, para quem está nos escutando e não sabe, ele é um dos homens mais ricos do Brasil. Né? Ele chegou a aparecer em 4º lugar no ranking da revista Fortune Agro, e como um dos maiores bilionários aí do setor do agro no Brasil, e é o maior doador de campanha de quem? Do Tarcísio de Freitas. Pois é, né? E aí, logo no começo dessa onda do fogo, que a Giovana falou que foi de 22 a 24, principalmente, já na tarde do dia 22, tinha notícia de incêndio na usina Santa Elisa, que é uma usina do grupo Raízen e que é muito antiga, que ela está há muito tempo na mão do Ometo, né? E a Raízen disse que mais de 1,8 milhão de toneladas de cana foi queimada, né? Só entre os canaviais deles e dos fornecedores. Mas aí, Marina, qual que seria o gatilho, na verdade, assim, do PCC para queimar os canaviais agora? Assim? Então, essa ofensiva dos produtores de combustível, ela provocou um monte de operações policiais. Esse ano teve 2 operações, investigação no Ministério Público e, por fim, mais recentemente, o que eles consideram que foi o gatilho propriamente, é que no dia 3 de agosto, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, cassou a licença de operação da Copap, que é uma distribuidora, a 5ª maior do Brasil, investigada pelo Ministério Público, porque os donos da Copap seriam do PCC. Aí o ICL conseguiu reunir parlamentares junto com os produtores de combustíveis e fazer uma série de pedidos, de medidas que apertariam o cerco aos sonegadores e que, segundo eles, poderia evitar fraudes no etanol, na produção de etanol. Essa parte eu não sei ainda se deu certo, mas uma coisa com certeza já repercutiu entre os parlamentares, que é o fato de que se você põe fogo no agro, o agro não gosta, né? Então, a Frente Parlamentar da Agropecuária divulgou uma nota falando que eles vão fazer um esforço para votar, para aprovar 4 projetos de lei que prevêem justamente uma punição mais severa a crimes de incêndios no Brasil. E aí eles até citam que seria principalmente para aqueles crimes que devastam plantações e áreas naturais. Porque acho que a lição que fica aqui é de que se o ataque ao agro, eles agem rapidinho, querem uma legislação mais severa. Agora, quando é para queimar
floresta, Amazônia, terra indígena, e ninguém sai defendendo lei mais rigorosa coisa nenhuma, né? Pelo contrário. Pois é, gente, a gente está falando aqui do PCC, né, do Estado de São Paulo, nesse primeiro bloco, mas não é só em São Paulo que o crime organizado, né, tem associação aí com crimes ambientais. Embora aqui, né, tenha essa hipótese aí de retaliação por causa do PCC. A gente vai continuar nesse assunto no segundo bloco, a gente vai falar então, também a gente vai abrir um pouco, né, o escopo e vai falar da Amazônia, né, onde o narcotráfico tem atividades ilegais com desmatamento, né, e a retirada de madeira e garimpo é um problema cada vez maior. Tudo isso a gente vai falar depois da trombeta da semana. Na última segunda-feira, os Estados Unidos apreenderam um avião do presidente venezuelano Nicolás Maduro. No mesmo dia, pegando carona no assunto, o bilionário Elon Musk publicou na sua rede, que até a data de gravação dessa trombeta seguia bloqueada no Brasil, uma ameaça contra o governo brasileiro. Musk escreveu assim, abre aspas, a menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos no X e na SpaceX, buscaremos a apreensão recíproca dos ativos do governo também. Espero que Lula goste de voar em avião comercial, fecha aspas. Musk parece que anda acessando o próprio ego com um VPN pirata, porque confunde o poder judiciário com o executivo, e a si mesmo com o governo dos Estados Unidos. Mas vamos admitir que, de certa forma, agora sem os brasileiros, seus posts ajudam a manter a energia caótica do antigo Twitter acumulada, enquanto ainda não indicam um representante legal no Brasil. Boa sorte para quem aceitar essa vaga, você vai precisar. E boa sorte para nós, porque este é o Trombeta da Semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade. Bom, gente, então, começando esse segundo bloco aí, a gente vai abordar nesse bloco a questão da presença do crime organizado, né, na Amazônia. Esse é um tema que a gente já abordou várias vezes na pública e recentemente também no podcast Morte e Vida Javari, que eu recomendei no episódio passado, vou recomendar agora de novo, podcast narrativo, né, conduzido pelo repórter Rubens Valente, e que tem um episódio especial, né, dedicado aí à questão da morte do Bruno e do Dom, que foi, né, o evento que escancarou para o mundo todo a questão do crime organizado na Amazônia. Mas as atuações do crime organizado vão para muito além, né, desse evento aí que marcou. Está muito mais entranhado, né, Giovana? É verdade, Terto. Eu acho que a questão do crime organizado, ela se consolidou na Amazônia, de modo que é isso, o crime ambiental e o organizado, hoje eles andam de mãos dadas. Um fortalecendo o outro ou um se beneficiando do outro. Veja que as atividades que mais destroem a Amazônia, elas são caras. Não é uma coisa barata de se fazer. Desmatar 1 hectare de floresta custa em média R$ 1.500. Outra operação caríssima é o garimpo, que também não é coisa ali que se faz aquela coisa romântica com uma bateia na mão, né? Pelo contrário, um investimento daquelas dragas gigantes que a gente vê na TV, pegando, varrendo o rio, né, para pegar ouro, o investimento nessas dragas passa de 3 milhões de reais, como mostrou uma reportagem recente da revista Cenário. Pois é, 3 milhões, então não é assim... 3 milhões. Não é uma pessoa pobre que está indo lá devastar a floresta para sobreviver, né? Não. Assim, a gente até pode ter pobres ali, as pessoas mais miseráveis na Amazônia servindo de mão de obra, mas... como emprego, né? Exato, é um emprego, mas quem está bancando isso é gente com muita grana. Agora, recentemente, fim de agosto, foi lançado um estudo muito interessante que mostra muito isso. É um trabalho feito pelo Instituto Igarapé, se chama Dinâmicas do Ecossistema dos Crimes Ambientais na Amazônia Legal. E esse instituto ele trabalha muito com segurança pública e com segurança climática. E eles fizeram uma análise das operações da Polícia Federal na Amazônia no período de 2016 a 2022. E aí, assim, analisando quando era feita a operação, o que a operação estava indo atrás, né, que tipo de crime, eles concluíram o seguinte: o crime ambiental não acontece de forma isolada mais na Amazônia. Ele faz parte de uma engrenagem criminosa que envolve outros crimes como fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, posse ilegal de armas de fogo, munições e explosivos, crimes violentos e tráficos de droga. Ou seja, um caldeirão de tudo quanto é tipo de crime acontecendo na Amazônia.
essas operações que eles avaliaram, pelo menos 50% delas estão ligadas, têm o envolvimento de organizações criminosas por trás. Além disso, o que eles mostram é que não é um problema localizado da Amazônia, é uma coisa que faz parte de um ecossistema de crimes do Brasil inteiro. Então, o que acontece na Amazônia está ligado, por exemplo, aos outros estados do país e também, claro, com conexões internacionais, né, toda a coisa transfronteiriça ali da Amazônia. Aí, nessa coisa de atravessar as fronteiras, acho que o que a gente mais vê realmente é o garimpo e aí é onde mais tem relação com o narcotráfico. Além de ler esse estudo, eu conversei um pouquinho com a Ayala Colares, é um pesquisador que acabou ficando bastante famoso nessa época do assassinato do Dom e do Bruno, porque ele é um pesquisador que já há muito tempo vem alertando para isso. Ele é professor da Universidade Estadual do Pará, e aí no fim de 2022 ele lançou junto com o Fórum Brasileiro de Segurança um estudo chamado Cartografia das Violências na Região Amazônica. Depois ele lançou um livro com base nesse estudo chamado Geopolítica do Narcotráfico na Amazônia. E ele fala isso, por exemplo, que o tráfico ele se aproveita das mesmas rotas de envio para o exterior, de garimpo, da madeira ilegal, vai tudo junto, ou também, por exemplo, para fazer lavagem de dinheiro. Pois é, e sendo que o crime organizado não é só ligado ao tráfico de drogas, né? Não, pelo contrário, é uma coisa que o Ayala faz bastante questão de frisar, né? Que quando a gente fala em crime organizado, não é só narcotráfico, a gente está falando de uma série de coisas. Então, por exemplo, tem toda uma organização para fazer grilagem, que ela é muito ancorada no desmatamento, que se relaciona, por exemplo, com agronegócio. Por outro lado, você tem sim essa ligação do narcotráfico com garimpo, com exploração de madeira. Mas ele chama atenção que já teve ações da Polícia Federal, por exemplo, interceptando aviões cheios de droga, pousados em pistas de pouso autorizadas dentro de fazendas no Mato Grosso. Então, tem aí um pezinho de narcotráfico com agronegócio. Exatamente. Ele disse para mim que está atualizando esse levantamento que foi feito com o Fórum Brasileiro. Eles devem lançar agora uma atualização, agora nos próximos meses. E aí ele falou que uma das coisas que mais chamou atenção nessa atualização do trabalho é como as queimadas estão desempenhando um papel mais importante nessa organização do crime na Amazônia. Ele fez até coro para uma das coisas que a gente ouviu na semana passada do Rodrigo Agostinho, o presidente do IBAMA, que lembra que ele disse para a gente que se estava diminuindo o desmatamento na Amazônia, os criminosos que estavam mais engajados em fazer isso antes, agora estavam migrando para as queimadas. Aliás, até quem não lembra, super recomendo voltar e ouvir o nosso programa da semana passada, que os dois se complementam aqui. E aí o Ayala fala que ele também percebe isso. Ele fala assim, são estratégias, né, que vão sendo criadas. O crime ele vai mudando conforme a fiscalização, né? Aí ele até brinca assim, se tu tem pressão de um lado, tu vai para o outro. E qual que é a melhor estratégia hoje? É queimar. E aí, acho que só finalizando aqui a minha fala, não custa lembrar os números, né? A gente realmente está vendo a Amazônia queimar muito. Agosto agora fechou com impressionantes mais de 38 mil focos, é o maior valor desde 2010 de queimadas, então já supera os anos Bolsonaro, que também tiveram bastante fogo, mas agora está superando isso. Infelizmente, o ano de 2022 como um todo tinha sido pior para a Amazônia nos últimos anos, mas 2024 está ameaçando superar, porque não custa lembrar, setembro, a gente está na temporada seca da Amazônia agora, uma seca que está muito pior historicamente do que jamais foi. A gente começou setembro, os 2 primeiros dias de setembro tiveram sozinhos 6 mil focos. O Mato Grosso está uma loucura. Em 2 dias o Mato Grosso queimou mais da metade do que ele tinha queimado no mês de setembro inteiro do ano passado. É uma situação assim, a Amazônia, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Porque a queima está vindo aí e a gente sabe que também vai ter, não só a temperatura vai continuar, o clima vai continuar seco como muito quente. Estamos agora, o programa entrando no ar aí na quinta-feira, no meio de uma onda de calor. E lembrando agora, 5 de setembro, é o dia da Amazônia, mas acho que a gente não tem nada para comemorar, a floresta está pedindo socorro, né? Pois é, né? E quando a gente fala em floresta, a gente está falando das pessoas que vivem ali também, né?
E o narcotráfico já está prejudicando muito as comunidades da Amazônia, né? Mais uma ameaça que elas sofrem ali. O crime entra, bota fogo em comunidade, invade aldeias indígenas. E as terras indígenas, como a gente sabe, são as menos desmatadas da Amazônia, né? Então isso também provoca um efeito muito grande. Teve até um estudo da ONU, um relatório que foi publicado no começo do ano, dizendo que também o crime organizado recruta a juventude indígena, a ribeirinha, que fica atraída ali pela possibilidade de ganhar dinheiro, né? Muitas vezes eles com muito poucos recursos. E a gente também viu, por exemplo, na Pública, em 2022, a gente já publicou uma matéria mostrando o narcotráfico recrutando indígenas ali na fronteira do Peru. E teve 2 repórteres indígenas, que fazem parte aí do nosso programa de formação, que publicaram reportagens ligadas a isso. Como a Giovana falou, né, nada a comemorar no Dia da Amazônia. O planeta pede socorro, a floresta pede socorro, e agora eu vou pedir socorro ao Anjo Gabriel, que vai nos iluminar no próximo quadro, que é A Luz no Fim do Túnel. Vem, Anjo Gabriel! Talvez nosso espectador já tenha ouvido falar por aí que a indústria da moda é uma das mais poluentes do planeta. E é verdade. Além de todo o impacto na produção de tecidos, o mundo joga fora 92 milhões de toneladas de roupa por ano. Nesse total, uma parte pequena é reciclada, mas quase nunca é possível produzir uma nova roupa a partir de tecidos descartados. A maior parte do pouco que é reciclado vira material para estofamento de móveis ou isolamento térmico. O principal problema da reciclagem na indústria têxtil é que a maioria das nossas roupas são feitas de mais de um tipo de fibra. A indústria acaba misturando poliéster, algodão e nylon em um único tecido, e é muito difícil separar essas fibras, o que praticamente impede a reciclagem. Bom, mas isso tudo é o que acontecia até agora. A luz no fim do túnel é que cientistas da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, desenvolveram uma técnica de reciclagem química que consegue separar os diferentes tipos de fibras em um pedaço de roupa. Essa técnica funciona com micro-ondas e solventes químicos, que quebram as fibras no nível molecular mesmo. E aí sim, dá para fazer novas roupas ou ainda produtos com maior valor agregado, como cintos de segurança ou airbags. Por enquanto, a tecnologia funcionou bem em laboratório, mas os cientistas acham que pode demorar até uma década para que empresas de reciclagem transformem isso em um negócio que gera lucro. Mesmo assim, se a reciclagem química se concretizar, vai ser ótimo para todos nós, porque teoricamente dá para reciclar fibras têxteis de novo, e de novo, e de novo, até que elas se deteriorem mesmo. Então, isso poderia reduzir muito o impacto da indústria da moda sobre o planeta. As informações são do Washington Post. Bom, e depois dessa luz aí do fim do túnel, é hora da gente agradecer quem ilumina o trabalho da agência pública todo mês, né? Contribuindo com o nosso trabalho através do apoio mensal lá no grupo de aliados. Se você quer fazer parte do grupo de aliados da Pública, você vai acessar apoie.apublica.org para fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, que nos ajuda a continuar produzindo todas as reportagens, investigações, formatos de podcast, em vídeo e tudo mais o que vier aí, que a gente for inventar, tá? Então, repetindo o endereço, é apoie.apublica.org. O QR Code também está aparecendo na tela aí para quem está nos assistindo, para você ir lá para o site. E se você quiser contribuir também com o Bom Dia Fim do Mundo, se você quiser dar sua sugestão de trombeta da semana ou de luz no fim do túnel, você pode mandar sua sugestão para correiodofimdomundo@apublica.org. correiodofimdomundo@apublica.org, aí fica a seu critério se você quer nos chocar ou nos inspirar. Aí já ficando por aqui, mas antes de eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo, abraço, Giovana. Abraço, Terto. Toma bastante água essa semana, que vai estar quente. E abraço, Marina. Abraço, Terto. Tchau, gente. Obrigado pela companhia nesse mundo de aflições. Aproveita essa energia extra aí que você tá já iluminado e não saia desse programa antes de seguir, curtir, compartilhar este podcast. Vale lembrar que então, na quinta-feira que vem, 6 horas da manhã, nós estamos aí no ar em todos os tocadores e também no YouTube da Agência Pública. E segunda-feira, 11h30 da noite, no canal Universitário. Boa noite, Fim do Mundo, para quem está no canal Universitário. Até semana que vem. Bom dia, Fim do Mundo.